Graça e paz, irmãos, é um motivo de grande alegria estar mais um domingo aqui para a ministração da EBD. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pela vida da minha esposa, que Deus venha abençoar vocês poderosamente, e pela vida de cada um dos irmãos que tem assim se dedicado em aprender mais e mais na escola bíblica. Que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus. Para a gente dar início assim, gostaria que você pudesse curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos para que a gente pedisse a direção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, que o Senhor esteja, assim, revelando algo novo para nós e que o Senhor esteja falando conosco, mesmo que seja para nos corrigir, mas que o Senhor esteja falando nessa manhã, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, na última aula nós encerramos os livros históricos, nós vamos entrar agora nos livros poéticos, como eu já falei no início, que o Antigo Testamento ele é dividido no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos e nos livros proféticos. E nós vamos agora, assim, dar início aos livros poéticos, começando pelo livro de Jó. Eu gostaria que você pegasse papel e caneta para que pudesse anotar algumas coisas que você venha estudar ao longo dessa semana, o livro de Jó, e você vai aprender muitas coisas com esse livro aí. Anota aí, o autor do livro de Jó não é mencionado, na Bíblia não menciona o seu autor. Alguns estudiosos atribuem a autoria a quem? A Moisés. E alguns dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Aí você deve se perguntar, mas o primeiro livro escrito da Bíblia não foi Gênesis? Não, o livro de Gênesis não foi o primeiro livro escrito na Bíblia. O primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó. No livro de Jó você não vai ouvir falar sobre genealogia. Lá no livro de Crônicas você não vai ouvir falar sobre genealogia porque Jó não está na genealogia. Jó é um tipo de quê? Jó é um tipo de crente, das pessoas que têm sofrido ao longo dos anos. E nós podemos muito aprender, muito com esse homem aqui. E você vai ver aqui que Jó, ele é no tempo dos patriarcas, que ele vai oferecer sacrifício por ele e por seus filhos. Quem oferecia sacrifício no tempo da lei era quem? Era o sumo sacerdote. E você vai ver aqui que ele vivia na era patriarcal, colocal, os dos caldeus. Vamos lá. Nos 13 primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ver a palavra por quê. Por quê? O tema do livro é porque o justo sofre. É você, misericórdia. Porque o justo sofre. Aí você vai ver que nos 2 primeiros capítulos, Jó era um homem justo, um homem que se desviava do mal, um homem que amava a Deus. E o que foi que aconteceu? Satanás, ele foi até a presença de Deus, você vai ver isso no versículo 6. Aí fala assim, no dia que os filhos de Deus vieram diante dele, Satanás veio entre eles. Aí você se pergunta, quem é esses filhos de Deus? Esses filhos de Deus aqui está se referindo a anjos, a seres angelicais, não são pessoas. E tem muitas pessoas erradamente aí, diz o quê? Que Satanás está no inferno. Por esse texto aqui, você tira aqui, que ele não está no inferno, ele está de rodear e passear pela terra à procura de quê? À procura de súditos que o adorem. Só voltando um pouco aqui. A data que o livro de Jó foi escrita. Não se fala data, porque é um período patriarcal. Quem é o autor? Possivelmente seja Moisés, mas as escrituras não mencionam. O título desse livro, podemos botar, porque o justo sofre. E o que é que acontece? Deus, ele começa aquela conversa com Satanás e fala para ele, de onde você veio? E Satanás responde que estava rodeando e passeando pela terra. E o que é que acontece? Deus fala, você está vendo meu servo Jó? Porque ninguém é na terra como ele, homem íntegro, justo, que se desvia do mal. E Satanás, ele começa a questionar Deus, porque Jó só era fiel porque Deus tinha abençoado a obra das suas mãos, Deus tinha uma sebe, ou seja, um muro de proteção que protegia Jó, e por isso que Jó não blasfemava na cara de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus permitiu que Satanás fizesse tudo isso com Jó, e Jó
não blasfemou contra Deus. Jó, ele disse o seguinte: o Senhor deu e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí no capítulo 2, repete a mesma cena, e Deus pergunta para Satanás do mesmo jeito, e Satanás: eu tenho rodeado e passeado pela terra. Aí Deus fala para ele: tá vendo lá meu servo Jó? E Satanás fala: pele por pele, tudo o que o homem tem, isso ele dará pela sua vida. Satanás sugeriu para que Deus permitisse que ele ferisse Jó de uma chaga maligna. E o que é que acontece? Deus, então vai, mas a vida dele você poupa. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O diabo, ele não é todo poderoso. Ele trabalha limitado pelo próprio Deus. Deus impõe limites a ele. Agora, eu e você, nós temos que tapar todas as brechas. Nós não podemos dar brecha ao inimigo. Você vê, Jó deu alguma brecha? Não, Jó não deu nenhuma brecha. Jó não deu nenhuma brecha. Isso aqui foi o quê? Uma provação que Satanás provou ele para saber se ele ia blasfemar contra Deus ou não. E o que é que acontece? Satanás fere Jó da planta dos pés até o alto da cabeça. Você vai ver isso no capítulo 2. Já no capítulo 2. Anota aí, você vai ver a doença que Jó ele tinha. As aflições, os sintomas das aflições de Jó. Anota aí, os sintomas. Tumores malignos, anota aí. Tumores malignos, pele queimada e caída, febres e calafrios, você vai ver isso no Jó, capítulo 30, versículo 30. Coceira insuportável, membros inchados, úlceras que fazia surgir vermes, Jó 7, capítulo 7, versículo 5. Mau hálito, Jó 19, 17. Tosse, ossos se corroendo, diarreia, sentimentos de pânico, depressão, pesadelos terríveis que causava insônia. Meu querido, ó, para você ver. Muitas pessoas erradamente, é por isso que Deus, ele não escuta todas as orações. Às vezes você pede: Senhor, me dê a paciência de Jó. Meu querido, não faça isso. Me dê a paciência de Jó. A paciência que Jó teve. Meu querido, Jó, ele não teve paciência, ele aprendeu a ter na tribulação. Ele aprendeu a ter. Aí você pede algo que você não pode suportar, imagina aí. Aí Deus, então você quer a paciência de Jó? Então eu vou tirar seus filhos, eu vou tirar a sua saúde e eu vou tirar as suas riquezas e vou deixar você doente no leito de morte. Imagina aí. Aí Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Meu querido, quando você pede a Deus paciência, obviamente que vai vir a tribulação para você aprender a ter paciência. Você tem que pedir a Deus sabedoria, discernimento, como você tem que sair dessa situação. Jó aprendeu a ter paciência em quê? A ter paciência nas lutas, na tribulação. O interessante é que depois disso aqui, alguns estudiosos falam que a esposa de Jó foi o quê? Uma ajudadora de Satanás. Imagina aí, meu querido, a pele dele fedia. Imagina aí o pus saindo da pele dele, aquela pele supurando, queimada, os vermes comendo. A mulher dele deve ter chegado com a mão no nariz e falado: Jó, amaldiçoe Deus e morra. Imagina aí. Mas só que Jó, ele soube o quê? Ele soube permanecer numa liderança espiritual. Ele fala: mulher, você fala igual uma doida. Você soube receber o bem do Senhor e não sabe receber o mal? Nada trouxemos e nada também podemos levar. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai ver, depois aqui, os amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó. Passa 7 dias olhando para ele, sem acreditar naquilo que tinha acontecido. O interessante é que os amigos de Jó só começam a falar depois que Jó começa a se pronunciar. Ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasce, no capítulo 3. Ele começa a amaldiçoar, ele começa a se queixar. Aí, porque lá no Oriente Médio era o seguinte: os lamentadores, a pessoa que ia lá para consolar só podia falar depois que o lamentador se pronunciasse. O interessante é que o quê? Os amigos de Jó atribuíram todo esse mal sobre ele. Sabe o quê? A pecado. Meu querido, nós temos que tomar muito cuidado. Tem muitas igrejas aí que têm ensinado que o quê? Que se você é pobre, se você está doente, é porque você está em pecado. E por aqui você tira. Você vai aprender com o livro de Jó que não é assim.
que não é assim, porque você é pobre, porque você está doente, você está em pecado. E muitas igrejas têm ensinado isso, porque se você está doente, se você está doente e se você é pobre, você vive na prática do pecado, porque se você obedecer a Deus, você vai ser rico. Meu querido, nem todos nasceram para ser rico. Nem todos. As pessoas colocam uma diferença bem grande de riqueza e prosperidade. A prosperidade, eu gostaria que você anotasse aí. A prosperidade não é você ter tudo, é você não sentir a falta de nada. A prosperidade não é riqueza. Deus condena as riquezas? Não. Você vê que Jó era um homem rico, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi eram homens ricos. Deus não condena a riqueza. Deus não condena a riqueza. Agora atribuir doença, imagina aí, meu irmão, quantas pessoas já estavam condenadas ao inferno aí? Quantas pessoas há enferma no nosso meio? Há enferma no nosso meio, que nem por isso está em pecado. Você vê o profeta Eliseu, ele padeceu de uma enfermidade. Ele padeceu. Isso quer dizer que aquele homem ali, aquele homem de Deus, ele estava em pecado? De maneira nenhuma. Porque nós vivemos o quê? No mundo caído por causa de Adão e Eva. Por causa de Adão e Eva. E o mal, ele vem sobre o homem, sobre mim, sobre você. Sobre mim, sobre você. Aí você, misericórdia, mas eu sou guardado no sangue de Jesus. Você é guardado, meu irmão, minha irmã, no sangue de Jesus. Mas Deus, ele deixou a medicina aí para que você venha usar. E se a medicina não puder lhe curar, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que sara, assim como ele sarou a nação de Israel. Você vai ver que esses 3 amigos de Jó, ele só oferece consolo quando o quê? Quando permanece em silêncio. Eu quero dizer algo para você. Você tem que tomar muito cuidado com quem você tem abrido o seu espaço vital, com quem você tem falado as suas queixas. Muitas vezes aquelas pessoas que é para te ajudar, aquelas pessoas, elas estão indo aí para quê? Para lhe matar espiritualmente. Você vê, ó, Jó precisava de quê? De palavras de consolo, não. Esses amigos aqui de Jó começaram foi acusar o cara, dizendo que o cara estava em pecado. Você pode ler aqui, ó, depois você vai ver no capítulo 3 ou no capítulo 4, aparece até um espírito para um dos amigos de Jó, que o cara se arrepia da planta dos pés até o alto da cabeça. Um vulto, ele disse que viu um vulto. Ele disse que um vulto parou diante dele. Você vê no capítulo 3, do versículo 12 ao 18, você vai ver isso. E você vai ver assim, que essa aparição não era uma aparição de Deus, era uma aparição maligna. Falando o quê? Nos ouvidos do amigo de Jó, para que o quê? Para que Jó permanecesse no mesmo estado, para que Jó amaldiçoasse, para que Jó murmurasse. Meu querido, Jó, ele questiona, ele fala, você vai ver do capítulo 1 ao capítulo 13, vários porquês e não é respondido. Você vai ver que vai ser respondido a partir do capítulo 38. Não os porquê, é quem. Quem o quê? Quem está no controle. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Deus é que está no controle da sua vida. Ele que controla tudo. Todas as coisas estão no poder das suas mãos. No capítulo 19, versículo 25, Jó, ele fala bem assim: eu sei que tenho crido. Em breve o meu Redentor se levantará sobre essa terra. Jó sabia em quem tinha crido, mas só que Jó, ele precisava conhecer mais a Deus. As queixas de Jó, quando se queixa dos porquê, Deus começa a responder a ele: quem está no controle de todas as coisas sou eu. Eu vou fazer uma pergunta para você, se você vai saber me responder, Jó. Jó pode perguntar, e Deus pergunta para Jó: onde você estava? Isso aí já é do capítulo 38, meus amigos. Eu não vou ler o livro todo aqui de Jó, porque você só vai ver os embates dele e dos amigos. Eu já estou respondendo os porquês e quem está no controle. Deus está no controle de todas as coisas, então os porquês não importa. Importa que Deus está no controle de todas as coisas. E o que foi que aconteceu? Deus, ele responde para ele: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe como a terra, como o sistema solar, ele é sustentado? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas, quando a estrela da alva, juntamente com as outras estrelas, estavam cantando? Ali Deus, ele está falando da criação, O apóstolo Paulo, ou o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, fala que todas as coisas, todo o universo é sustentado apenas pela palavra de Deus. Deus sustenta todas as coisas. Interessante que Jó foi impossível de responder.
Foi impossível de responder. Deus perguntou, você sabe o peso do vento? Você sabe como é formado a criança no ventre da mãe? Aí começa a falar dos animais. Aí é interessante que Deus aparece para ele num redemoinho. E Jó, ele tem que se calar. Toda carne, todo homem seja culpável diante de Deus, como diz lá em Romanos 3,4, que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Meu querido, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu quero dizer uma coisa para você, Deus, ele está no controle de todas as coisas, Deus é o Deus que muda a situação, assim como ele mudou a situação de Jó. E o que é que acontece? Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Eu quero dizer algo aqui para você. Muitas das vezes você conhece Deus só de ouvir falar. E Deus, ele quer que você tenha as suas experiências com ele. As suas experiências, porque Deus, ele fez o homem para ter intimidade com ele. Para ter intimidade, que você não venha viver uma vida religiosa, que Deus venha quebrar na sua vida todos os paradigmas, que a sua experiência com Deus não venha ser uma experiência que você venha contar, que você teve com ele há 10 anos atrás, que venha ser de dia a dia, uma experiência de busca com ele, que você venha buscar a face dele continuamente, que você venha buscar essa intimidade com ele, porque a palavra dele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, que você venha buscar Deus de todo o seu coração. Olha para você ver, Jó, ele só conhecia Deus de ouvir falar, ele agora os meus olhos te vê, os meus olhos agora te vê, que a sua experiência não venha ser de boca a boca, mas assim de algo assim que venha impactar a sua vida, que venha mudar a sua vida, porque um homem realmente, quando tem um encontro com Deus, a vida dele é mudada, a vida dele é transformada, e Deus, ele muda a sorte de Jó, e Deus muda a sorte de Jó. Você vai ver, ó, no capítulo 42, Deus muda a sorte desse homem, onde esse homem, Deus dá tudo em dobro, tudo que ele perdeu, Deus escreve uma nova história na vida daquele homem, porque aquele homem permanecer fiel. Lá em Apocalipse 3,10 fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, que você venha ser fiel, apesar das lutas, das atribulações, das dificuldades, permaneça fiel, porque Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Pode-se passar anos, pode-se passar décadas, mas a palavra dele vai se cumprir. A hora da sua bênção vai chegar na sua vida, meu querido, minha querida. Não se desespere, não fique falando dos porquês, mas diga quem está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos aprender muito aqui com esse cara aqui. O interessante é que você vai ver só 2 livros da Bíblia que fala sobre Jó. Você vai ver lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 e versículo 20, e você vai ver lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 11, lá em Ezequiel, fala de quê? Fala do pecado do povo. Aí Deus, ele fala, ainda que tivesse no meio deles Noé, Daniel e Jó, só ele se salvaria por causa da sua justiça. Aí lá em Tiago 5,11 diz que observaste a paciência que teve Jó. Seja paciente nas atribulações, porque Deus é com você. Deus é com você. Deus vai ser sempre com você, como Jesus, ele falou lá em Mateus 28,19. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. Ele está conosco. Não temas aquilo que você está pensando, rapaz, aquela conta que eu vou pagar amanhã, algo que está na justiça. Deus está no controle de todas as coisas. Apenas descanse em Deus. Meu querido, eu acredito que alguns irmãos aqui, eu botei até no grupo, sabe, de algumas lutas que eu falei, né, que tenham passado, mas eu quero dizer algo aqui para você. Eu tenho descansado em Deus, porque eu sei que eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido, porque a minha vida, a vida da minha família está nas mãos dele e ele faz como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e que vocês venham estar estudando e meditando na palavra, que você venha deixar o seu like aí, porque na segunda semana de dezembro nós comemoramos, no segundo domingo de dezembro nós comemoramos o dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus, que o dia da Bíblia venha ser todos os dias na sua vida, que você venha meditar, que você venha deixar aí o seu like, que você venha deixar seu comentário, deixe um versículo bíblico aí, você que está assistindo, deixe um versículo bíblico para a nossa meditação.
que você está estudando essa palavra e que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém.